O apóstolo Paulo nos trouxe o conceito do bom combate numa de suas conhecidas cartas. O que queria dizer o convertido de Damasco com esse termo, bom combate? Quanto tenho praticado desse bom combate em minha vida? Olá, amigos, que nesse dia abençoado estejamos todos na paz do nosso Mestre Jesus. Me chamo Leonardo Musmano e faço parte do grupo de estudos dos Fundamentos da Doutrina Espírita. O trecho sobre o qual vamos trabalhar nesse podcast se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, mais precisamente no seu capítulo 4, versículo 7, no qual o apóstolo declara: "Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé." Antes de aprofundarmos um pouco mais o tema, vale a pena conhecermos alguns aspectos das cartas de Paulo a Timóteo. Para isso, extraímos pequenos trechos e ideias nem sempre literais do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, sexto volume de uma série publicada sob a coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva e que é uma coletânea de todos os comentários do benfeitor Emmanuel sobre o Evangelho e, nesse tombo específico, sobre as cartas de Paulo. O livro nos conta o seguinte sobre as cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo é um dos mais conhecidos e mencionados colaboradores de Paulo, citado em 9 das suas 14 cartas, sendo que 2 delas foram endereçadas diretamente a Timóteo. Vivia em Listra e foi um dos primeiros colaboradores de Paulo e pelo qual Paulo demonstra grande consideração. As 2 epístolas endereçadas a Timóteo são construídas em tom afetivo, onde se pode perceber que existia uma relação de confiança e respeito entre esses 2 trabalhadores do Evangelho. A primeira carta a Timóteo é marcada sobretudo por orientações de Paulo em relação ao trabalho que Timóteo deve desenvolver, provavelmente em Éfeso, além de estar presente um conjunto de conselhos ao próprio Timóteo. Na segunda carta, o tom pessoal se destaca de maneira intensa. Paulo registra, dentre outros, o seu sofrimento, o lamento por somente Lucas estar ao seu lado naquele momento e o pressentimento de que o fim de sua vida está próximo. As orientações nela contidas dirigem-se muito mais ao próprio Timóteo, tanto no sentido do que deveria fazer e ensinar, quanto no que ele deveria evitar. É por isso que muitos consideram esse escrito quase como um testamento espiritual, diz o livro. É nessa mesma fonte que encontramos os comentários do benfeitor Emmanuel sobre o trecho selecionado para a nossa reflexão de hoje, que, como já referido acima, é: "Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé." Diz Emmanuel: "Nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcia, criamos estratégia e por vezes saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, apontando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores." Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado,
apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador, conclui o benfeitor Emmanuel. Após esses comentários de Emmanuel, a pergunta que fica é: com que frequência tenho praticado o bom combate? Muita paz a todos.